Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és
o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos pais, neste dia nós também, assim como fazemos em todo o mês de agosto, cada semana meditamos uma vocação. Semana passada, os ministérios ordenados, o bispo, o padre, o diácono. Essa semana, com o Dia dos Pais, de forma muito mais intensa, damos início à Semana da Família. E assim, temos um motivo ainda maior para rezar pelos membros da nossa casa, pelos membros da nossa família, que nesses tempos têm sido tão atacados e de forma muito convincente. A mensagem de Fátima traz para nós essa certeza de que estamos próximos do fim. Numa das mensagens de Nossa Senhora em Fátima, aos pastorinhos, ela diz que no fim dos tempos, a grande batalha que Satanás terá contra Deus é na família. E nós temos visto tantas e tantas realidades hoje que afligem, que querem, literalmente, destruir a nossa família. Uma das coisas mais baixas que o inimigo de Deus tem feito é justamente a inversão de papéis. O pai que não é mais pai, a mãe que não é mais mãe, os filhos que deixam de ser filhos. Nessa inversão de papéis, onde, quando não estamos no nosso quartel-general, somos enfraquecidos. Quando não estamos no nosso lugar, nos enfraquecemos. E aí, as futuras gerações sofrerão muito se perdermos isso agora. Então, tenhamos essa semana como um motivo ainda maior de rezar pelas nossas famílias. Não sei se você se orgulha do seu pai. Não sei se você se orgulha da sua mãe. Não sei qual o papel que ambos representou na sua vida. Todos nós precisamos dessas duas figuras, a masculina e a feminina, bem definida, cada um ocupando o seu espaço. Eu preciso olhar para o meu pai como homem, eu como homem, e dizer, quero ser um homem como ele. Eu preciso olhar para minha mãe e dizer, eu quero ter uma mulher como ela. Da mesma forma, a mulher precisa olhar para a sua mãe e dizer, eu quero ser como ela. E precisa olhar para o seu pai e dizer, eu quero ter um esposo como meu pai. Quando isso se inverte, como sofrem? E justamente nesse dia em que não sabemos o que teremos à frente, nós temos essa passagem no Evangelho onde Jesus caminha sobre as águas. Se não fosse apenas o fato extraordinário de caminhar sobre as águas, já seria para nós o bastante. Mas precisamos saber o que significa a água, antes de tudo, para aquele povo. Essa água, esse mar, este lago. Os evangelistas vão colocar mar da Galileia, mar de Genezaré, o lago da Galileia. Na verdade é um lago, mas que pelo incrível que pareça esse lago, naturalmente falando, porque forma um corredor que vai desembocar no mar do rio, aliás, o rio Jordão, que vai desembocar ali até o Mar Morto. Este corredor forma realmente neste lago, geograficamente falando, ondas, que parece que é mar mesmo,
muitas vezes. Então, quando Jesus está lá a sós, rezando, os discípulos foram barco adentro, mar adentro, que é lago. Sabemos, se não faltamos nessa aula, sabemos que o lago é um punhado de água cercado de terra. Mas ele tem ondas. Ele tem ondas altas, muitas vezes. Não vamos pensar que seja um tsunami, mas ondas para um lago. Mas a água, o mar, o oceano, o lago, para o povo judeu significa o desconhecido que causa medo. Nós estamos iniciando a semana pela família e deveríamos ter isso em relação ao tempo, em relação ao futuro da nossa família. Um desconhecido que causa medo. O que será de nós? Temos aí tantos avanços, mas deveríamos ter sempre o desconhecido que causa medo. Esse desconhecido que causa medo, que muitas vezes nos trava. Todos nós temos medos. Medos que podem se transformar em bloqueios, medos que podem se transformar em traumas, medos que podem se transformar em tantas e tantas posturas, em tantos e tantos comportamentos. Quantos e quantos medos nós vencemos, mas quantos e quantos ainda temos? Quantos temos medo da morte? Medos dos nossos morrerem? Quantos temos medos que ultrapassam as nossas forças, que nos bloqueiam, que nos fazem até mesmo parar, bloqueados diante de alguma situação? Quantos, patologicamente falando, voltados para essas síndromes dos nossos tempos, têm medo de atravessar a rua, têm medo de sair de casa. E os medos vão fazendo muito mal para nós, se os vivenciamos sozinhos. Por isso que não é só o extraordinário de Jesus caminhar sobre as águas, mas quando Ele caminha sobre as águas, Ele quer dizer a mim e a você: sou eu que caminho sobre tudo aquilo que para você é desconhecido, que causa medo. Mas quando não temos Ele conosco, vamos ficar como os discípulos na barca, apavorados. Era noite. Eles já estavam ali atravessando. Pense na situação. Não tinha luz elétrica. Eles não conseguiam ver os outros lados eles não conseguiam ver as margens do lago. Não conseguiam ver as luzes, porque não existia luz naquele tempo. De repente, as ondas, o vento e tantas coisas começaram a acontecer, e eles numa barquinha. Quando de repente lá vem um fantasma. Alguém caminhando sobre as águas. Com todo respeito, principalmente aqueles que estão nos acompanhando na transmissão agora. Como diz, só não correram com o pé batendo na bunda porque estavam na água. Porque senão a coisa seria muito séria. Pense a situação. Já estavam apavorados porque as ondas eram fortes. E geograficamente ali acontece. É um dos pouquíssimos lugares na Terra que um lago tem onda alta. E onda alta. No nosso Brasil tem ali, quando lá no Pará o mar se encontra com o rio, tem ondas fortes. Mas é onda porque são encontro de duas águas, a água do mar e a água do rio que se encontra. Eu até dizia que era um rio que tem crise de identidade, ele não sabe se ele é rio ou se ele é mar. Mas lá não é mar de verdade, aliás, é lago de verdade, é água doce. E esse água doce, se de repente você está ali apavorado, vem um homem andando sobre as águas, minha gente. A gente andaria sobre as águas, mas com medo, com o pé batendo na bunda de tanto que a gente andaria. Não é assim?
Mas Jesus não quer apenas mostrar o milagre, não quer mostrar apenas o poder que Ele tem de caminhar sobre as águas, não quer apenas mostrar o poder que Ele tem sobre o próprio corpo, ao ponto de se esconder num pedaço de pão e num pouquinho de vinho. Mas Ele quer dizer a cada um de nós, não tenha medo. Porque é isso que Ele diz depois, não tenham medo, sou eu que caminho sobre o desconhecido que te causa medo. E aí os discípulos, ainda mudos, Pedro vai e toma a palavra, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até aí, porque eu também quero caminhar sobre o desconhecido que me causa medo. E aí Jesus, com a força da sua palavra, diz, vem Pedro. E Pedro vai. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não afundava. Bastou ele olhar para o vento e tirar os olhos daquele que caminha sobre os desconhecidos que nos causam medo. Pedro começou a afundar. Este mesmo Deus quer dizer a mim e a você nesse dia, quais são os medos, quais são os desconhecidos que te causam medo? O que realmente você tem medo do futuro? Onde? Por quê? Segure na minha mão e você vai caminhar sobre tudo aquilo que te causa medo. Quantos de nós ficamos bloqueados para tomar uma decisão? Quantas pessoas das gerações mais nova, com medo de tomar uma decisão definitiva, vão protelando cada vez mais as suas decisões definitivas, porque não é só tomar decisão, é preciso tomar decisão definitiva na vida. Por isso que é o que acontece hoje, e bom falar em família, um retardamento em relação ao sair de casa para assumir as responsabilidades próprias da vida. E os pais, com medo do que serão dos filhinhos, o que será dos meus filhinhos, prendem-os dentro de casa ainda. E aí você vai vendo gente cada vez mais velha dentro de casa. Home office, violência, desculpas, para que nós sejamos cada vez mais intocados na nossa própria casa. E hoje, quando Jesus caminha sobre as águas, e não só ele, porque Pedro também caminhou sobre as águas, e não só o fato extraordinário, como eu estou dizendo, mas muito mais do que o fato extraordinário de caminhar sobre as águas, significa caminhar sobre o desconhecido que nos causa medo. Família, acorde. Não queira dar as seguranças que saem das tuas mãos para as gerações novas. Não queira dar para as gerações novas a segurança e a certeza que sai das tuas mãos. Indique em que mão eles têm que segurar, que é a mão de Deus, que é a mão de Jesus. Porque nós somos corajosos demais. Basta a água começar a bater em nós. Somos corajosos demais e quando somos mais novos, como somos corajosos, né? Eu fico pensando nas besteiras que eu fiz com a bicicleta. Não precisa nem pensar nas outras coisas. E a gente hoje, quando eu pego uma bicicleta, eu falo, como é que eu fazia isso? E as gerações mais novas vão com coragem. Quem é da época do Play Center aqui? E eu pulei de bungee jump no Play Center. Como é que eu fiz isso? Hoje eu não teria coragem. Por 2 motivos. Falta de coragem. E hoje o meu coração já não aguenta. Eu tenho a aorta dilatada. E ela causa um retardamento ao estado de repouso. Se a minha adrenalina sobe muito, ela demora a voltar ao normal. Ou seja, não me matem. Não me façam passar por raiva. E aí o meu temperamento tranquilo me ajuda nisso, né?
Se eu soubesse que eu tinha a horta dilatada, quando eu saltei de bungee jump, eu não pularia de jeito nenhum. Porque quando nós somos mais novos, nós fazemos isso. Somos corajosos demais. Como dizia o meu pai, já que eu falei uma vez, então me perdoem falar a segunda vez, agora lembrando do meu querido pai que está na eternidade. Quando a água bate na bunda, a gente começa a ter medo. Não tenha medo de caminhar sobre o desconhecido que te causa pavor, se você estiver caminhando em direção a Jesus. Isso que fez Pedro no Evangelho. Senhor, se és tu, manda-me caminhar sobre as águas à tua direção, na tua direção. Enquanto Pedro caminhava na direção de Jesus, ele não afundou. Mas bastou olhar para o lado, tirar o olhar de Deus, ele começou a afundar. Seja corajoso, mas também seja medroso. Não seja corajoso o bastante e não seja medroso em exagero. Se estivermos com os olhos fixos no Senhor, caminharemos sobre todo desconhecido que nos causa medo. Neste dia, falo de modo especial a você que é pai. Como disse no início da missa, você é a locomotiva na sua família. Juntamente com a sua esposa, você leva seu filho, sua filha, sua esposa e todos aqueles da sua casa para o céu, caminhando em direção a Jesus. De que adianta a mulher ser a direção se ela não tem a força da locomotiva? De que adianta ter a força de uma locomotiva se não tem a direção da mulher? Por isso que a perfeição de Deus, ao criar um e outro, é justamente para que os dois não sejam locomotivas, e muito menos que as duas não sejam só direção. E aí a gente vê o escândalo nas famílias de hoje. Eu não preciso nem dizer mais nada. 2 mulheres é apenas direção. 2 homens é apenas locomotiva. Um precisa do outro. Quando são 2 juntos, um fica sem direção, ou a outra forma fica sem locomotiva. Dê a direção correta com a locomotiva que puxa para o lugar certo, caminhando sobre o desconhecido que causa medo, para Jesus, que é nele o nosso lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.